No vídeo de hoje, você vai entender por que todas as missões em Marte ficarão sem comunicação com a Terra e ainda todos os detalhes da coleta do primeiro par de amostras marciana pelo Perseverance. Engine ignition, 2, 1. Olá, apaixonados pela ciência! Bem-vindos à sua dose diária de astronomia. Antes de falarmos sobre o planeta Marte e o Perseverance, vou pedir a você que desça e inscreva-se no canal. Deixe seu comentário para ajudar a gerar engajamento ao vídeo. Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal e para que possamos produzir cada vez mais e melhores conteúdos que ajudem a divulgar a ciência em nosso país. O rover Perseverance da NASA coletou com sucesso seu primeiro par de amostras de rocha marciana. Isso mesmo, foram realizadas 2 coletas bem-sucedidas pelo rover, o que nos deixa certeza de que o ocorrido com a primeira amostra foi apenas um certo azar. Após ter realizado a primeira coleta, que foi batizada com o nome de Mont-Denier, um processo que se iniciou em 1º de setembro e terminou no dia 6, a equipe coletou uma segunda amostra, essa batizada com o nome de Montagnag, na mesma rocha, em 8 de setembro. A análise das rochas das quais as amostras foram tiradas, bem como da rocha em que foi realizada a primeira tentativa de amostragem que falhou, pode ajudar a equipe de ciências a construir uma linha do tempo passado da área em que o rover se encontra, uma área marcada por atividades vulcânicas e períodos de água persistente. Segundo Ken Farley, cientista do projeto, parece que nossas primeiras rochas nos revelam um ambiente sustentável e potencialmente habitável. A rocha que forneceu as primeiras amostras é de composição basáltica e pode ser o produto de fluxos de lava. A presença de minerais cristalinos em rochas vulcânicas é especialmente útil à datação radiométrica. A origem vulcânica da rocha pode ajudar os cientistas a datar com precisão quando ela se formou. Cada amostra pode servir como parte de um quebra-cabeças cronológico maior. Colocando as peças na ordem certa, os cientistas terão uma linha do tempo dos eventos mais importantes na história da cratera. Alguns desses eventos incluem a formação da cratera Jezero, o surgimento e desaparecimento do lago que ali existiu, e as mudanças no clima do planeta em um passado remoto. Além do mais, sais foram vistos dentro dessas rochas. Esses sais podem ter se formado quando a água subterrânea fluiu e alterou os minerais originais da rocha, ou provavelmente quando a água líquida evaporou, deixando os sais. Os minerais de sal nesses 2 primeiros núcleos de rocha também podem ter prendido pequenas bolhas de água marciana antiga. Se estiverem presentes, elas podem servir como cápsulas microscópicas do tempo, oferecendo pistas sobre o antigo clima e a habitabilidade em Marte. Os minerais de sal também são conhecidos na Terra por sua capacidade de preservar sinais de vida antiga. O próximo local de amostra provável para que o Perseverance faça uma nova coleta está a apenas 200 metros de distância, em Seitá Sul, uma série de cumes cobertos por dunas de areia, pedregulhos e fragmentos de rocha. As amostras de perfuração recente do rover representam o que é provavelmente uma das camadas de rocha mais jovens da cratera. O Seitá Sul, por outro lado, é provavelmente mais antigo e fornecerá à equipe de ciências um cronograma melhor para entender os eventos que moldaram o fundo da cratera, incluindo seu lago. No início do mês de outubro, todas as missões que operam em Marte deixarão de comandar suas espaçonaves por várias semanas, colocando-as em modo de segurança. Isso inclui as missões chinesas, árabes, europeias e americanas, uma medida de proteção durante um período denominado Conjunção Solar de Marte, que ocorre a cada 2 anos, quando Marte e a Terra estão em lados opostos ao Sol. Durante esse período, os gases ionizados do vento solar podem interferir nos sinais de rádio, enviados pelos engenheiros da Terra para comandar as espaçonaves das missões, corrompendo comandos e resultando em comportamentos inesperados. Por segurança, então, os engenheiros adiam o envio de comandos quando Marte desaparece atrás da coroa solar, o suficiente para aumentar o risco de interferências de rádio. O Perseverance provavelmente não perfurará Seitá do Sul por até algum tempo depois desse período.
Nosso vídeo de hoje finaliza aqui. Vou pedir que você deixe o seu like no vídeo e também inscreva-se no canal. Isso ajuda muito para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é de relevância e entregue-o a mais pessoas, promovendo assim o crescimento do nosso canal e possibilitando que façamos a divulgação da ciência em nosso país. Se possível, também deixe um comentário. Caso tiver alguma dúvida ou sugestão para vídeo, também pode usar os comentários. Vou te responder o mais breve possível. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.